familiar. Tema: relacionamentos encerrando ciclos. Aqui a entrada da cliente no campo. A cliente entra no campo e logo ela se detém olhando para alguém do passado. Possivelmente um antigo relacionamento. O movimento é muito claro, porque ela, apesar de não estar voltada essencialmente para essa pessoa, os olhos dela estavam realmente voltados e focados nele. Agora ela volta para o início do campo. E fica estagnada. Agora nós vamos colocar no campo o relacionamento de número 9. A gente observa que a cliente olha bastante para esse relacionamento, ela tem muito interesse nele, mas de fato ele não demonstra interesse nela. Ele tem um interesse em alguém que não está no campo, que não faz parte desse relacionamento, uma terceira pessoa. Que não é a cliente. E a cliente também faz contato com essa pessoa. A cliente também, ela tem uma figura do passado dela também, com quem ela mantém um laço, né? Pessoa do relacionamento dela no passado, que ela não tem um laço. Isso aqui a gente tá falando de um relacionamento pretérito, tá? De uma coisa antiga, não é um relacionamento recente. E a cliente percebe o movimento do pretendente, né? Do relacionamento de número 9, em direção a essa pessoa que está do lado de fora, que não faz parte da relação. E a cliente tem até um olhar assim compreensivo, porque é como se ela dissesse assim: cara, eu super te entendo, porque eu também estava presa no relacionamento anterior. Eu também era apaixonada por outra pessoa aqui. Então eu super entendo você ser apaixonado por aquela pessoa que está lá.
ela tenha um olhar assim compreensivo, tipo assim, ela não tá zangada com ele. Ah, isso é importante também a gente ver aqui que nós estamos tratando de um homem, tá? Apesar de que o representante do relacionamento ele vem trajado com roupas femininas, né? Ele é um homem na vida real, né? E o que isso nos diz, né? O que isso nos fala? Fala exatamente da vaidade, porque trata-se realmente de uma pessoa extremamente vaidosa, esse relacionamento, que como nós vimos, olha para uma terceira pessoa que não é a cliente, que tá rindo, assim. Ela tá super de boa, assim, olha, cara, eu já passei por isso, eu também gostava dele. Logo no início da constelação, ela vai, olha para esse amor do passado que estava do lado de fora do campo, ela entende que não tem como voltar atrás e volta, né? volta 5 casas e ela volta para o início, né, do campo, né? Meio que ela retoma aquele, como se ela tivesse tomado um soco e tipo assim, cara, vou voltar para o início lá da vida, que é onde na verdade tudo isso começa. Todo esse desequilíbrio desse relacionamento, ele está sim vinculado a esse amor do passado, que provavelmente não foi bem encerrado, mas ele está de fato, ele tem o vínculo principal, né? O principal empecilho é o início da vida, né? É a história de vida dela, a história do passado dela, da concepção dela, que a gente vê bem para trás. Tudo, né? Toda essa coisa que não está funcional aqui tem a ver com isso. Sim, teve a ver com essa pessoa do passado que ela não deixou de amar, mas que ela já entendeu que não rola, né? Que não vai ter, não tem prosseguimento essa pessoa, e ela volta para trás, volta 5 casas para o início do jogo, volte para o início do jogo. Então o que nós vemos? A cliente, ela, em relação a esse relacionamento, é ótimo. E se tratando desse relacionamento a que nós estamos nos referindo agora, ela tem uma postura bastante arrogante. A gente observa que ela está em cima de um pedestal em relação a ele, como se ela se sentisse maior do que ele. É como se ela é uma pessoa que se sente maior do que ele. Por algum motivo, ela sente que ela é maior que ele. É um relacionamento que também não tem progresso, não há progresso. A gente vê que é um relacionamento estancado. Ela tá, como eu falei, a cliente ela se sente superior a ele de alguma forma, ela sente esse relacionamento como se fosse uma pessoa inferior a ela. Ela tem críticas a esse relacionamento, a essa pessoa. Ela tem críticas em relação a essa pessoa. E trata-se de uma pessoa extremamente vaidosa. E também não é uma pessoa extremamente vaidosa, também arrogante. Também. Aqui tem uma briga de egos, né?
relação a esse relacionamento é ótimo. Esse relacionamento, ele meio que traz, ele coloca a cliente numa posição assim ofuscada, apagada. Que parece que só o relacionamento, só a pessoa, né, o namorado número 9, que aparece. A cliente, ele apaga, ele tira o foco dela, o foco fica todo no outro. Ela fica ali como se ela fosse assim uma sombra. Você mal consegue distinguir o rosto dela. Então, ele é uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente, até uma vaidade, até, vamos dizer, usando um termo machista, né? Ele é tão vaidoso que ele podia ser um metrosexual, mas não como se diz, não que ele seja vaidoso na aparência, mas ele tem uma vaidade intelectual. Ele é um vaidoso intelectual, não é que ele seja metrosexual, assim, na aparência não. A vaidade dele é do ponto de vista intelectual. Aí nós temos uma briga de egos, onde a cliente ela sobe numa plataforma, ela sobe aí nessa plataforma como tipo para poder enfrentar esse namorado. Ela precisa se colocar numa posição superior para poder enfrentá-lo. Não existe equilíbrio de troca nessa relação. É uma relação desequilibrada em que, na verdade, não é que cada um queira receber. Não consigo explicar. Não é que cada um, porque numa relação normal, um dá, o outro recebe, o outro dá e um recebe, né? É uma troca, um equilíbrio de trocas. E as pessoas estão abertas a receber, devem, né? Estar abertas a receber aquilo que o outro tem para dar. No caso aqui da cliente com esse relacionamento, aqui não tem ninguém está aqui aberto a receber nada, porque eu os tirei da posição, mas assim, aqui não tem um equilíbrio de troca, que tem um total desequilíbrio, né, onde a gente estava vendo na posição anterior que a cliente era totalmente ofuscada pelo relacionamento e continua, tanto que você observa que a figura do relacionamento, ele está no foco. Não sei se na gravação isso vai aparecer. Deixa eu ver se eu consigo. Coloca isso um pouco mais na gravação. Mesmo quando eles mudam de posição, que não foi um movimento do campo, foi um movimento externo, né, que os tirou daquela posição em que eles estavam, a cliente continua ofuscada, ela continua com uma sombra em cima dela, como se ele fosse uma pessoa. A sensação que eu tenho é que é uma pessoa que passa por cima, sabe? O cara é um trator, aquela pessoa que passa por cima, Cara, eu passo por cima, eu não quero saber, eu atropelo, me vem uma pessoa extremamente mal educada, extremamente não grosseira, porque exatamente o ponto de vista dele não é esse. Mas assim, aquela pessoa realmente arrogante, realmente vaidosa, e que a cliente some, ela vai sumindo, ela vira uma sombra. E ele continua olhando, continua sem qualquer relacionamento com ela e fixado em outras pessoas, em terceiras pessoas que estão fora do relacionamento.
o olhar dele é para fora, é para outras pessoas, que obviamente não são a cliente. Que por sua vez, ela até ria, tem um sorriso assim meio debochado, tipo assim, ela tem uma posição de crítica em relação a ele. Ela tipo, ah meu Deus, mas que cara ridículo, que cara bobo, que cara idiota, ele tá pensando que eu não tô vendo. Mas o fato é que ela vai, dentro desse relacionamento, ficando, ela se colocou mais para o lado da esquerda, né? Continua olhando, ela olha para a cena, ela olha para ele olhando para fora. Ela olha para ele olhando para fora, tipo assim, hello, né? Eu tô vendo que você não tá aqui, que você não tá comigo, que você não tá nesse relacionamento, e não tem como a gente seguir. Dentro desse relacionamento, como eu já falei, a cliente ela é trabalhada no luto, tá? Aqui a postura dela dentro do relacionamento. Ela é trabalhada no luto, como se ela deve ter perdido. Por causa desse relacionamento, ela pode ter perdido não apenas assim a esperança de estar num relacionamento com esse homem, possivelmente, né? Pode ter perdido a esperança de estar num relacionamento com esse homem, né? Uma frustração, uma perda da esperança, perda da inocência, perda da crença nas pessoas. Agora o movimento externo, né? Mas ela tá focada nele, olhando para ele, tipo assim, não tenho nada que esperar dessa pessoa mesmo. Ela chega, ela dá uma última olhada para ele, tipo assim, aí vai se retirando e vai voltando para os próprios assuntos do passado, dos assuntos familiares, dos assuntos do início da vida, e se direcionando para outro lado, tipo assim. Não é uma pessoa de quem eu posso esperar algo. E também tem a pessoa dele, né? Ele é tipo um Sansão. É um cara que se acha todo poderoso, que acha que todas as mulheres são apaixonadas por ele. É um cara que se acha, como eu falei, é um cara bastante vaidoso. Aqui a cliente, em relação a ele, é como se ela dissesse assim: ele é tão pequeno para ter tanta vaidade. Ela olha, na verdade não olha mais para ele, né? Mas assim, ela tem esse cara como, tipo assim, ele não tem senso do ridículo. Que inicialmente, até o olhar dela para ele era um olhar de admiração. A gente vê, né, que ela chega aqui e ela olha para ele e ela tem um olhar para ele de admiração, de uma pessoa inteligente, uma pessoa vencedora, mas depois ela chega perto e ela olha assim, nossa, mas como ele é pequeno. E em relação a esse relacionamento, a gente observa que a cliente tem uma cisão aqui, né, no rosto.
visão, ela faz com que a cliente apareça com uma boca muito grande. Como se ela tivesse, como se ela falasse demais para essa pessoa, sabe? Assim, como se ela revidasse as coisas que ele falava. Tem uma coisa, tem um tom meio de agressividade nesse relacionamento. Possivelmente foi um relacionamento que não acabou bem. Existe uma agressividade, ela é bocuda em relação a esse relacionamento. Tipo, ela revidava os desaforos, as coisas. Tem uma coisa de... como é que chama isso? Uma estranheza aí nesse relacionamento. Se ela falasse coisas duras para essa pessoa, como se ela tem uma boca muito grande em relação a ele. E ela fala para ele, pensa, na verdade, nesse relacionamento eu vou sumir. Porque o maior nele é o ego. E ela também tem um ego grande, mas é um ego... Como é que eu vou explicar? Ela também tem um ego grande, né? Tipo assim, não aceita desaforo, mas assim, é um ego com lastro. Como é que eu vou explicar isso, gente? Aqui essa imagem. Ela tem um ego com lastro, quer dizer, ela tem uma... Como é que eu vou explicar isso, gente? Essa frase. Ela tem um ego com lastro, quer dizer, ela sabe o verdadeiro valor dela. E por isso ela não se submete a esse relacionamento, esse homem. E o que ela pensa dele é que ele é um ego sem lastro, porque ele é uma construção. Ela é um ego. O que é um ego com lastro? Ela é uma pessoa que é consciente do próprio valor, tá? E ela considera que ele é um ego sem lastro, ou seja, ele é muito vaidoso, entendeu? Ele é desproporcionalmente vaidoso. Ele não é orgulhoso daquilo que ele conquistou. Ele é uma pessoa que é vaidosa. Ele é uma pessoa que é vaidosa, ele não é orgulhoso daquilo que ele conseguiu, ele é uma pessoa vaidosa. E na cabeça dela, esse tipo de relacionamento, para ela não interessa, porque ela até gostaria de ficar com um cara assim, orgulhoso daquilo que ele faz, que ele produz, mas não é o caso. Ele não é orgulhoso, ele é vaidoso. É uma vaidade fútil, uma vaidade, gente, uma vaidade que não tem, assim, não é orgulho, é diferente, né? A pessoa ser orgulhosa daquilo que é, daquilo que fez, do lugar onde chegou, não é isso. A vaidade dele é uma vaidade fútil. E para ela não faz o mínimo significado, não tem o mínimo significado estar numa relação com uma pessoa desse jeito. Agora, uma coisa que a cliente, na verdade, nunca percebeu em relação a esse relacionamento, porque ela ficou muito focada nesse lado dele, vaidoso, egocêntrico.
é uma pessoa muito crítica, muito julgadora, e ela ficou presa nisso. Só que ela deixou de perceber como ele é uma pessoa que pavimentou o caminho dele por um caminho muito difícil. É uma pessoa que teve bastantes lutas para poder sobreviver, para poder chegar onde ele chegou. Então, essa vaidade que ela considerava abusiva, absurda, ela na verdade foi fundada, foi fomentada justamente pelo fato de ele ter vindo de baixo, ter vindo sem apoio, ter passado por um caminho de muitas pedras. E esse lado ela não viu nele, ela não sacava isso nele. Ela só viu o lado da futilidade, da vaidade. Enfim. E você vê que nós sacudimos o campo, né, externamente, e ele continuou no movimento dele, olhando para fora, olhando para alguém que está do lado de fora, que não é da relação, e ela retornou o movimento dela de voltar, de continuar, de permanecer presa nos assuntos dela, dos assuntos familiares, dos assuntos da concepção dela, dos assuntos da origem dela, que, de fato, que pese tudo isso aqui que foi falado sobre o caráter dele, sobre a briga de ego, blá, 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 mas se a gente for resumir, sim, por que essa relação não deu certo? Porque ela estava presa nos assuntos da origem dela, os assuntos da concepção dela que não estavam, pelo menos à altura do relacionamento, resolvidos. As frases de cura. Deixa eu colocar aqui que no caso é ela que tá querendo falar pra ele, né? E aí eu vejo você. Eu vejo você, eu vejo a sua dor. Você é uma pessoa muito crítica, mas eu acho que eu também fui crítica com você. Eu também te critiquei demais, eu te julguei demais e eu fui muito infantil de estabelecer uma batalha de egos com você. Nós fomos muito infantis, né? Porque eu estava tão crítica da sua maneira de ser vaidoso que eu acabei me tornando também uma pessoa arrogante, uma pessoa desagradável, enfim, acabei me tornando aquilo que eu criticava em você. Me tornei arrogante, me tornei desagradável, entrei numa competição de ego com você. Mas eu não percebi o seu caminho de pedra, eu não percebi a sua luta, eu não percebi talvez as suas questões relativas à sexualidade.
mas agora eu vejo você. Eu vejo a sua dor, eu vejo a sua luta. Eu vejo você simplesmente como um ser humano. Na verdade, não era contra você que eu brigava. Eu brigava com o meu pai. Eu jogava em você a raiva que eu tenho dos homens, de uma maneira geral. Não era sobre você, era sobre uma raiva original que estava lá na minha origem, na minha concepção. Não tinha nada a ver com você. Mas eu agradeço por você ter feito parte, eu agradeço por você ter estado na minha vida, e eu agradeço porque você me mostrou o meu lado também arrogante. Eu também sou arrogante. Eu também sou arrogante, eu também sou competitiva, eu também sou machinha, querendo competir com os homens. E você me trouxe toda essa informação, mas na época eu não sabia. A nossa relação foi bastante difícil, mas foi para mim um grande aprendizado. E sobretudo foi uma boa época, uma época muito feliz na minha vida, uma época onde a gente fazia muitos programas juntos, a gente se divertia muito. Você me levou a lugares que eu nunca tinha ido e eu sou muito grata a você. E eu aceito tudo como foi. Tudo serviu para o meu crescimento como ser humano, e eu espero que eu tenha me tornado um ser humano melhor por sua causa. De qualquer forma, eu quero te dizer muito obrigada. Eu agora sigo para a minha vida, eu sigo para a minha felicidade, e eu deixo você ir, eu deixo você em paz, para que você possa seguir para a sua vida e encontrar a sua felicidade. Vá em paz. Vá na paz do Senhor.